Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre economia e como isso pode nos influenciar na nossa vida financeira, né? Vou falar dos três principais aspectos que afetam a nossa economia, né? Que vai ser o dólar, a inflação e os juros. Fala galera, quem está falando aqui é o Bruno do canal Bruno Business. Bem, como vocês estão? Então hoje, galera, nós vamos falar de um ponto principal que é economia. Principalmente agora que estamos no final do ano, e nós vamos ver os principais números do governo, vamos ver como isso vai nos afetar, né, e como o aumento do dólar pode afetar a nossa vida financeira, ok? Vou falar hoje sobre três principais aspectos que complementam a nossa economia, né, que é o dólar, a inflação e os juros, ok? Com o aumento do dólar, com o aumento da moeda americana, nós brasileiros somos afetados de várias formas. Uma das principais formas que nós somos afetados é com o simples fato do aumento do combustível. Com o aumento do combustível, né, grandes fretes de caminhões, seja do país adentro, do país afora, né, se tornam caros. Né, e no final das contas, essa logística é repassada ao empresário, que o empresário repassa a quem? Consumidor final, que somos nós. Né, e acaba sobrando para a gente. Por conta do aumento do dólar, esses produtos que nós precisamos fora do país, essas commodities que nós brasileiros ainda não produzimos, como fertilizante, por exemplo, que somos dependentes do Canadá, da Rússia, né? Nós somos extremamente reféns dessa moeda americana, por quê? Com o aumento do dólar, esses produtos tendem a ficar mais caros. Ou seja, os agricultores tendem a pagar mais caros pelo produto e o consumidor final, que somos nós, quando chega no mercado, o produto fica cada vez mais caro. Né? E, consequentemente, nossa vida se torna cada vez mais complicada com o aumento do dólar. Agora nós vamos falar sobre inflação. Agora vamos falar de inflação. Né? Vou dar um exemplo simples e prático aqui, nosso pãozinho de cada dia. Né? Imagine que hoje você pague seu pão, imagine que ele fosse R$1, né? E amanhã ou depois de amanhã ele custasse R$1,20. E na outra semana ele custasse R$1,40. Né? Esse é um exemplo simples de inflação. O que significa o quê? Que pelo trigo ter ficado mais caro, consequentemente fazer pão também se tornou mais caro. Né? E isso acaba afetando o consumidor final, que somos nós. Né? Um outro exemplo clássico também de inflação é a inflação de demanda. Exemplo disso, imagina que estamos no verão, né, e você quer comprar um ventilador. Né? Aí você vai na loja para comprar o ventilador e tem uma demanda muito grande sobre o ventilador por conta do calor. Né? Pela demanda muito grande, logicamente, vai vender muitos ventiladores. Consequentemente, o estoque vai diminuindo. Isso faz com que a empresa vai ter uma demanda muito alta, só que com pouca quantidade de recursos. O que ele faz? Ele aumenta o preço. O preço do ventilador que custava, sei lá, em média R$50, ele custaria 100. Por quê? Inflação de demanda. Né? Ele ia ter pouco no estoque, logicamente ele ia ter que vender mais caro. Né? Agora vamos falar sobre juros. Os juros é uma ferramenta essencial dentro da nossa economia. Né? Os juros, né, eles que controlam a inflação. Né? O que acontece? Com os juros alto, isso significa que gera menos investimento no país. Né? Isso, consequentemente, afeta em decisões de empresas, decisões de governos, certo? E, consequentemente, também faz com que as pessoas gastem menos e poupem mais. Né? Se esses juros caírem, né, isso faz com que a economia volte a se aquecer. Né? Pessoas começam a comprar bens comuns, bens caros também, como imóveis, veículos, né? A viajar, aquecer a nossa economia e dentre outros. Né? E juros altos, o que acontece? Consequentemente, isso indica que o país não tem responsabilidade fiscal nenhuma. Isso não torna atrativo nenhum investidor a investir em nosso país, certo? E, consequentemente, gera desemprego, gera menos investimento e o país começa a entrar numa decadência fiscal com efeitos catastróficos dentro da nossa economia, entende? Então, por isso que os juros é uma das ferramentas também muito importantes dentro da economia. Vou dar aqui um exemplo rápido para vocês entenderem o que acontece quando o governo se meter em abaixar os juros na marra, assim, simplesmente falar, mandar lá abaixar, o que acontece? Né? Com a inflação alta, se o governo mandar abaixar os juros
né? Consequentemente, as pessoas vão até o mercado comprar por medo daquele produto novamente vir a aumentar. Só que isso gera uma espiral inflacionária catastrófica, porque vai gerar uma decadência muito grande dentro da economia, certo? Porque acontece, os empresários vão ter que repassar isso depois. E esse alimento, por conta do que mandou abaixar os juros na marra, ele daqui a 1 ou 2 meses vai custar 3, 4 vezes mais, porque ele tem que recuperar o prejuízo que aconteceu. Isso vai acontecer o que aconteceu na Argentina. A economia vai entrar em colapso. Né? E até se recuperar novamente, a moeda perdeu-se valorização, perdeu-se investimento no país, e até recuperar isso, né, que não sabe se vai demorar 5, 10 anos, né, sua população pode viver na pobreza. Como é que aconteceu na Venezuela, né, que pessoas lá, infelizmente, tendem a fugir do país porque o país entrou em decadência. Né? Então, assim, é por isso que é importante esses fatores dentro da nossa economia, né? O dólar, né, a inflação e os juros. Você entender isso é primordial, né, para você entender como o dinheiro funciona. Né? Você, como se quer viver de investimento, tem que entender isso também. Né? Como isso pode afetar seus investimentos, qual é a hora de comprar às vezes, a hora de vender. Isso influencia demais, ok? E se você quiser saber essas, dentre outras informações sobre investimentos, acesse o canal, dá um like, compartilha, né? Deixe um comentário, né, para o YouTube entender que meu canal está sendo bem recebido por vocês. Né? E obrigado por me ajudar a disseminar a educação financeira para que vocês possam melhorar as suas vidas cada dia mais. Né? Obrigado, até a próxima. Muito obrigado por tudo.